Vamos falar uma mensagem na segunda carta de Pedro, capítulos 2 e 3. O dia do Senhor. Queremos agradecer ao projeto Women of Hope Project, da Missão Portas Abertas, que nos enviou essa linda lembrança do Afeganistão, das irmãs artesãs. Segunda carta de Pedro, capítulos 2 e 3. O dia do Senhor. Verso 9 e 8. Não se esqueçam, amados, que o Senhor, para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Yahvé não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia de Yahvé, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Yahvé, esperando e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Então aqui, irmãos, tivemos em Goiás agora, no sábado retrasado, né? Esse mês de março, fenômeno meteorológico, né? Aliás, cosmológico. Entrou um meteoro aqui no espaço aéreo de Goiás, foi visto em Tubiara, passou aqui em Brasília, foi visto em Planaltina, Goiás, e caiu estrondando lá em São Domingos, na ponta do estado de Goiás, já próximo a Tocantins, Bahia, né? É um sinal dos tempos. Aí esse meteoro vinha com a bola de fogo, alguns vinham verde, azul, e faziam até barulho quando ele passava pela rodovia. Oh! E quando caiu em São Domingos, clareou à noite a casa do morador, e quando caiu no chão, estrondou, e alguma mulher viu ele partir em 3 pedaços. Fogo do céu caindo na terra. Aqui em Goiás é alto, então esse meteoro deve ter viajado mais de 1000 quilômetros até cair aqui em São Domingos. Foi visto pela universidade, a imprensa noticiou. Aqui Pedro está falando que os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. E um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, será feito pelo Senhor Jesus. Precisamente, nós não vemos a justiça nessa vida, nesse mundo, não é? Muitas vezes até a justiça, que nós devemos respeitar, falta com a própria justiça, que deveria cumprir, não é verdade? Mas haverá um novo céu, nova terra, uma nova criação, em que habitará a justiça. Então todas as coisas serão feitas por Deus com justiça. Então Pedro nos adverte sobre tudo isso, para nós andarmos santa e piedosamente, com paciência neste mundo, esperando o dia de Yahvé, esse dia de juízo e transformação do que é errado, do que está errado, para aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é perfeito e eterno. Então, nós sabemos que hoje nós vivemos, a humanidade está perdida, muitos estão perdidos. Então nós devemos seguir a palavra de Deus. Muitos seguem uma igreja, muitos seguem uma religião. Então, o que acontece? Acontece que aquela igreja pode se desviar, aquela religião pode se desviar, mas a palavra de Deus permanece a mesma, como disse Jesus. Minhas palavras não passarão. Ou seja, os princípios, valores de Jesus, os princípios, valores de Deus não mudarão, a justiça de Deus não mudará. E aqueles que andarem conforme a sua justiça,
escapará desse juízo. E Yahvé nos adverte nessa carta de Pedro sobre a humanidade em gerações na humanidade, no tempo de dilúvio de Noé, que não escaparam da justiça de Deus e pereceram no dilúvio. Agora o próximo dilúvio, segundo a palavra, será um dilúvio de fogo. Não é? E hoje nós vemos que principalmente a imoralidade. Hoje a imoralidade está como Sodoma e Gomorra, que foi destruído e colocado como sinal do juízo do dia do Senhor. Mas Ló foi liberto pelos anjos, porque buscava a justiça de Yahvé. E Pedro, ele ressalta o grande pecado de Sodoma e Gomorra como o pecado de hoje, que nós vemos. Ele diz assim, que os homens eram insolentes e arrogantes, seguindo os desejos da carne, os carnavais, e desprezando toda a autoridade divina. Não é? E o que acontece? Difamando, como criaturas irracionais, guiando pelo instinto, e nascendo capturados e destruídos, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Ele receberá pela injustiça que causaram, entregando-se à devassidão em plena luz do dia, nó das manchas, regalando em prazer, quando participam de festas com você, e tendo os olhos de adultério, nunca param de pecar, iludem os estados e têm o coração exercitado na ganância, a avareza, e esses são malditos. Eles abandonaram o caminho, seguiram falsas religiões e falsos profetas. Mas o que aconteceu? Um jumento, um animal mudo, falou contra esse profeta. Deus trouxe a razão. E eles são reservados à escuridão das trevas. Esses homens são fontes de águas impelidas pela tempestade, prometendo liberdade, mas sendo escravo dos domínios do pecado. E essas contaminações, e aqui Paulo fala que até mesmo cristãos irão se desviar. Aqueles que conheceram o caminho da justiça se transformaram como a porca lavada e voltaram para as imundícies do pecado. Isso Pedro nos adverte, que esse mundo, como de Sodoma e Gomorra em tempo de Noé, também será julgado pelos elementos abrasados do dia do Senhor. Portanto, vamos abrir o olho, vamos ter cuidado com nossas atitudes, com as seduções da televisão, das revistas, dos filmes, dos computadores, do nosso meio, das falsas religiões, para nós não sermos contaminados e levados por esses pecados das trevas, pois o castigo que cabe no final a esses que procederem a vida assim é a perdição eterna nas trevas e afastado da presença de Yahvé. Amém? Esta é a mensagem da carta de 2 Pedro. E esse dia do Senhor não demora, ele espera que nós sejamos santos e piedosos e que nenhum de nós deixe de se arrepender dos nossos pecados. Amém? Muito obrigado.